Você já parou para pensar quais são as espécies de animais que habitam as ilhas comorenses? E futebol? Sabia que recentemente a seleção de Comores se destacou em uma competição continental? No 9º episódio, vamos apresentar a riqueza da fauna local, explorando não apenas suas espécies únicas, mas também revelando curiosidades culturais, políticas, esportivas e ambientais sobre Comores. Eu me chamo Jennifer Souto. E eu, Maria Clara. Esse é o episódio 9 da segunda temporada do Projeto Nagawito, que nasceu do programa Bolsa de Complementação Educacional do Cefet-MG, BCE, e tem como objetivo contar em forma de podcast a história de países africanos. Nessa edição, descobriremos mais sobre Djibouti, Seychelles, Comores e Eritreia. Então, que tal iniciar falando sobre os animais e a biodiversidade das ilhas? Nas Comores, existem várias espécies de animais, e alguns deles iremos apresentar para você agora. As Comores são o lar de uma diversidade de vida selvagem, incluindo 3 espécies distintas de morcegos nativos. Estes mamíferos voadores, conhecidos como morcegos frugívoros, possuem uma dieta exclusiva à base de frutas e néctar, diferentemente de seus parentes que se alimentam de insetos. Essas espécies têm um método único de obtenção de alimentos, não recorrendo à ecolocalização para caçar. Além dos morcegos frugívoros, as ilhas também abrigam morcegos que preferem se alimentar de insetos como parte essencial de sua dieta, contribuindo para a rica tapeçaria da vida selvagem com a qual as Comores nos presenteiam. Lá também tem uns morcegos gigantes. Um exemplo disso é o Pteropus livingstone, com uma envergadura de até 1,4 metros. Esse morcego frugívoro, ao contrário dos morcegos noturnos, é capaz de alçar voos altos usando as correntes de ar quente. Dentre as espécies comorianas, o morcego mencionado é o maior e também o mais raro. Além disso, nas Comores você pode encontrar uma população de lêmures, criaturas normalmente associadas às proximidades de Madagascar. Nas Comores, encontramos também a tartaruga verde e a tartaruga de pente. A tartaruga verde escolhe as praias das Comores para pôr seus ovos, enquanto a tartaruga de pente é avistada nadando entre as ilhas. Agora que falamos sobre os animais, que tal falarmos um pouco sobre as atrações turísticas? Comores tem diversas maravilhas naturais, e dentre elas estão a Ilha Morrele, que é especialmente conhecido por sua rica diversidade de fauna. É possível avistar tartarugas nas praias, além de diversas espécies de aves que só são encontradas naquela área. O Parque Marinho de Morrele é uma área protegida que abriga uma ampla variedade de animais e répteis. Itissâmia é uma vila em Morrele. É o local de alojamento de ovos de tartarugas marinhas, atraindo turistas de várias partes do mundo para ver o nascimento dos pequenos répteis. Também conhecida como Nanzani, a ilha Anjouan é considerada a mais encantadora de todas as ilhas de Comores. Anjouan é parcialmente responsável por rotular Comores como a Ilha dos Perfumes. Nela, o ar está carregado com aroma de cravo e flor de liang-liang. Esses elementos são usados na produção de óleos essenciais, fazendo de Comores um dos principais exportadores de baunilha e especiarias. Já o clima das Ilhas Comores é caracterizado como tropical marinho, com a estação chuvosa predominando entre os meses de novembro a maio. Notavelmente, as variações de temperatura ao longo do ano são suaves e convidativas para quem procura um clima agradável. Em Mayotte, uma das ilhas do arquipélago, as temperaturas tendem a ser ligeiramente mais elevadas, acompanhadas por um clima um pouco mais seco. Além disso, é importante notar que o fuso horário das Comores tem uma diferença de 6 horas a mais em relação ao horário oficial brasileiro. Por falar no Brasil, e o esporte favorito, eles também gostam? Sim, em Comores, a bola também rola no chão. Uma curiosidade interessante sobre o esporte por lá é que a seleção de futebol das Comores estreou na Copa Africana de Nações de 2022 e com um gol nos minutos finais, Comores venceu a tetracampeã Gana por 3-2 e conquistou a sua primeira vitória no torneio. Além da primeira vitória, Comores conseguiu a classificação para as oitavas de final, no qual, em um jogo duro, foi eliminada por Camarões por 2-1. No jogo, Comores jogou com um jogador de linha no gol, pois dos seus 3 goleiros, 2 testaram positivo para a Covid e o terceiro se lesionou.
Os comorenses não fizeram feio. Apesar de estreantes no torneio continental, eliminaram Gana, que é a terceira maior campeã da Copa Africana, e venderam caro uma derrota para Camarões, que era o país sede da competição. E agora vamos falar um pouco da relação de Comores com o Brasil. As relações diplomáticas entre os países foram estabelecidas em março de 2005, por ocasião da reunião ministerial preparatória para a Cúpula América do Sul, Países Árabes, ASPA. A Embaixada Brasileira em Dar es Salaam, Tanzânia, é cumulativamente responsável pela representação diplomática do Brasil junto com as Comores, e a Embaixada das Comores em Washington representa a União das Comores junto ao Brasil. O Brasil participou da Conferência Internacional de Doadores das Comores, realizada em 2005, quando a apresentação das cartas credenciais do embaixador brasileiro junto ao governo das Comores em 2011 foi assinado o Acordo Básico de Cooperação Técnica. À margem da segunda Cúpula América do Sul-África, ASA, realizada na Venezuela em 2009, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se com o presidente Ahmed Sambi e, em agosto de 2016, o vice-presidente da União das Comores, Jafar Ahmed Said, realizou visita bilateral ao Brasil, aproveitando a realização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu no dia 21 de março de 2023 com o presidente de Comores, Azali Assoumani, durante a cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão. Além de conversar sobre as relações entre os países, Lula aproveitou a ocasião para anunciar a Assoumani o apoio do Brasil. A demanda da União Africana por uma vaga no G20, a exemplo da União Europeia, que tem uma vaga no grupo, o presidente brasileiro entregou ao presidente de Comores, que atualmente preside o bloco africano com 55 países membros, a resposta positiva para uma carta recebida em fevereiro. Vamos falar agora sobre a lei e os sistemas jurídicos nas Comores. A Constituição das Comores de 2018 estabelece o Estado como uma república democrática unitária com um governo de 3 braços: o executivo, o legislativo e o judiciário. A Constituição estabelece o islamismo como religião oficial. O poder executivo é exercido pelo presidente, que é chefe de Estado e chefe de governo. A presidência é rotativa entre as ilhas por um mandato de 5 anos, renovável uma vez. No desempenho das funções executivas, o presidente é coadjuvado por um conselho de ministros, composto por não mais de 15 membros nomeados pelo presidente. Além do presidente da União, cada ilha elege o seu próprio governador responsável pela administração da ilha. As Comores têm uma legislatura unicameral, que, como o nome diz, é regida por uma única Câmara e é chamada Assembleia da União das Comores, compreendendo um total de 33 assentos. 24 membros são eleitos diretamente por maioria absoluta em 2 rodadas, se necessário. Os outros 9 são eleitos indiretamente pelas 3 Assembleias Insulares. Os membros da Assembleia cumprem mandatos de 5 anos. A Assembleia é responsável por promulgar leis, aprovar o orçamento e supervisionar o executivo. E como a população se locomove nas ilhas e entre as ilhas? Todas as ilhas têm estradas alcatroadas, cobertas ou untadas com alcatrão, mas são aconselháveis veículos com tração nas 4 rodas nas ilhas periféricas e no interior, especialmente na época das chuvas. As estradas são estreitas e os animais muitas vezes andam livremente, por isso você deve dirigir devagar. As ilhas estão ligadas por serviços regulares de balsa. Os viajantes podem alugar lanchas, barcos a velas e canoas nas vilas e cidades portuárias. Um barco pode ser especialmente útil para a ilha de Morrele, onde o sistema rodoviário é simples. Esse foi o episódio 9. Esperamos que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre Comores. No episódio 10, exploraremos as Ilhas das Seychelles. Falaremos sobre a geografia e a demografia do país, detalhando as principais ilhas e a extensão territorial e a situação de qualidade de vida dos habitantes do arquipélago. Redação e edição de áudio: Jennifer Souto. Edição de texto: Nelson Nunes. Locução: Maria Clara e Jennifer Souto. Até mais!